Deus é bom, amém, meus irmãos? Estão animados para receber a palavra com alegria? A igreja de Tessalônica era assim. Mesmo em meio de muita prova, de muita luta, eu acredito que muitos irmãos enfrentam, porque aí é isso que a palavra declara, que no mundo nós passaremos por aflições, mas ela diz, tenha bom ânimo, ele venceu o mundo. E essa igreja, eles receberam a palavra com alegria, mesmo em meio a grandes privações e provações. E isso traz um ensino, uma inspiração para nós. Nada pode roubar a nossa alegria. A alegria que nós temos, ela vem do Senhor, ela permanece em nós. E a nossa alegria, ela não vai depender de circunstâncias. Não espere circunstâncias favoráveis para você se alegrar ou colocar um sorriso lindo no seu rosto. Não espere, irmãos. Se alegre agora. Viva essa vida no Espírito. A palavra diz que se nós vivemos no Espírito, quem vive no Espírito de Deus? Quem é casa, morada e habitação do Senhor aqui? Amém? Pois o Espírito Santo de Deus, ele é a alegria. E ele veio habitar dentro de ti para manifestar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, meus irmãos, nós temos uma capacidade sobrenatural que o mundo não tem, é de se alegrar. Nós temos a capacidade de se alegrar no meio de privações, provações, no meio de adversidades. Deus é tão sábio que Ele nos instrui a se alegrar justamente para a gente não cair nessa maldição que é a depressão. A palavra diz assim, ó, se te mostrares fracos no dia da angústia, tua força será pequena. Então, se eu estiver angustiado e me entregar essa tristeza profunda, essa angústia, no dia da adversidade, eu vou ter pouca força, meu povo, para resistir àquele dia difícil. Eu já vi muitas pessoas, ao passar por problemas, a primeira coisa que ela faz é tomar um remédio para dormir, para esquecer do problema. Quantos já viram isso acontecendo ou já passou por isso? Muitos já viram, eu já vi muita gente passando por isso, pegando remédio como refúgio. E o problema está ali, o problema continua ali. E não tem forças para resistir àquele problema. Por quê? Porque está faltando alegria. A palavra diz, eu vou repetir, que a alegria do Senhor é o que, igreja? A nossa força. Então, quando eu me alegro, irmão, no Senhor, eu não estou dizendo que eu vou me alegrar nas circunstâncias ruins que estão acontecendo. É uma alegria que vem de uma comunhão com o Espírito, que parte de uma comunhão, que parte de uma resposta até recebida à palavra de Deus. E aí você se alegra, e aí você vai ter força, irmão, para resistir àquele dia mau. Vai ter dia mau na vida de todos, para o justo, para o injusto. Vai ter adversidade para o pobre, para o rico. Vai ter adversidade para o americano, para o brasileiro. Vai ter adversidade que assola o mundo inteiro, passa por aflições. Mas a diferença vai estar na vida do crente. Que ele vence as adversidades. Ele vence as frustrações. Ele vence a doença. Ele vence problemas financeiros. Por quê? Porque ele tem o Senhor. Porque nós temos autoridade no nome de Jesus para vencer tudo isso, irmãos. E é nessa autoridade que nós temos que nos apegar e nas verdades da palavra. Porque é a nossa fé na palavra que vai nos tornar vencedores deste mundo tenebroso. O mundo é caído. A palavra diz que o mundo ele jaz no maligno. E como eu vou vencer esse mundo caído? Pela palavra de Deus. Ela me faz forte, ela me faz vencer, ela me faz mover as montanhas que estão no meu caminho. É a palavra de Deus. E os filhos de Deus, ele tem essa capacidade sobrenatural de vencer dias ruins mesmo que vêm na vida do crente. E às vezes nem é culpa nossa não, irmãos. Às vezes são circunstâncias mesmo que chegam ao nosso redor, familiares nossos que passam por circunstâncias difíceis. Quando a gente ama alguém, a gente não sofre por aquela vida. Eu pelo menos sou assim, gente. Acredito que todos vocês. Quando o irmão nosso está passando por alguma dificuldade, é anormal você não sentir nada por aquele irmão. Você tem que orar, você tem que se compadecer por essa vida. Você tem que buscar algo do Senhor para ajudar aquela vida. A palavra diz, olha, se alegra com os que se alegram, mas chore também com os que choram. Amém? Mas entenda, seja um suporte na vida de alguém sempre. Porque a palavra nos instrui a isso. A orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros, a ser generosos com os outros. Amém? Foi isso que o Senhor nos chamou para ser. E hoje, irmãos, eu vou trazer uma palavra, na verdade, de um livro. Veio a inspiração assim de um livro que eu estou lendo, que eu aconselho a igreja a ler.
O título do livro é Atravessando as Tempestades. O autor é de Tony Cook, um livro maravilhoso. Você encontra na editora Rema, no site Rema e também na Amazon. Estou dando aí o caminho para vocês percorrer para ler esse livro. Esse livro, meus irmãos, quando eu comecei a ler, eu disse até para o Diego, eu não estou muito empolgada, não. Estou me esforçando ali para ler. Mas sabe quando tu vai mergulhando mais fundo, tu vai gostando da leitura? E vai tendo tantas palavras inspiradas, vindas do Espírito. E eu sou assim, irmão, quando eu começo algo, eu gosto de terminar. Eu não gosto de começar um livro e não concluir. Eu não me sinto bem com isso. Se eu começo uma coisa, eu gosto de terminar. Se eu tenho um discipulado, eu gosto de concluir aquele discipulado. Eu não gosto de deixar nada pela metade. Porque isso reflete muito a nossa constância. Nós temos que ser constantes em toda boa obra. E a nossa maior constância é nessa carreira que nós estamos tendo até alcançar a nossa coroa da justiça, que o Senhor vai entregar a todos aqueles que o amam. Então tem uma coroa para nós lá reservada nos céus, irmãos. E nós temos que correr de tal maneira para alcançar essa coroa. Então quando eu começo algo e não termino, epa, tem uma inconstância aqui, isso é perigoso. Porque isso revela falhas no meu caráter que precisam ser aperfeiçoadas pelo Senhor. Amém, igreja? E aí, eu começando a ler esse livro, ele falou algo muito interessante. Ele disse, olha, a palavra de Deus, e isso está na Bíblia, nunca disse que a gente não vai passar por nenhum tipo de problema. Na verdade, olha o que a Bíblia diz, lá nos Salmos 34, não precisa abrir, irmãos. No Salmos 34, versículo 19, diz assim, ó, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Lá em João 16:33, ele diz, ó, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por... Todo mundo conhece esse trecho, né? No mundo nós vamos passar por aflições, mas ele nos dá uma declaração poderosa e uma promessa, mas tenha bom ânimo. Tenham alegria. Se alegrem, mesmo passando por essas privações, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por perseguição. Tenha bom ânimo, porque Jesus disse o quê? Eu venci o mundo. Jesus, ele não foi diferente de nós por passar por problemas. Jesus, ele passou por perseguições. Você vê assim que Jesus nasceu, meu povo, bebezinho, ele foi perseguido pelo rei Herodes, aquele rei maligno. Ele era tão maligno, esse Herodes, gente, que ele matou os filhos dele, matou a esposa, matou os pais. O medo dele era tão grande de perder a posição que ele estava, que ele matava era todo mundo. Que rei louco. Pois ele estava governando uma nação naquela época. E quando Jesus nasceu, ele mandou perseguir logo Jesus. Então a gente já vê Jesus enfrentando problemas já desde bebezinho. Você vê também Jesus, meu povo, enfrentando problemas até na sua família. Jesus estava pregando o evangelho e a família dele chega dizendo que ele estava fora de si. Então Jesus passou por oposições. A palavra diz que pessoas chegaram para Jesus e disse que ele era um demônio, que ele era um blasfemador. Então Jesus, ele sofreu perseguições e oposições porque ele andava na verdade da palavra. Jesus, ele não sofreu porque ele estava com doença ou porque ele estava passando fome. Não é esse sofrimento que eu estou tratando aqui. É sofrer mesmo oposições por estar andando na vontade de Deus. Então, gente, passar por problemas não significa que você não é perfeito. Jesus era perfeito e passou por problemas. Amém? Ele era perfeito e passou, mas ele venceu todos, inclusive a morte. E ele nos deixou esse ensino e a sua vida como inspiração. Porque assim como ele venceu, eu também vou vencer. Assim como ele venceu a tristeza, ele venceu a tortura, eu também vou vencer. Assim como ele venceu oposições da família, muitos crentes aqui têm familiares que se opõem à tua fé, sim ou não? Tem. Jesus, ele venceu oposições na sua fé dentro da sua família, mas ele venceu. Então, como ele venceu, eu também vou vencer. E Jesus passou por uma tempestade, irmãos, que ia levar eles à morte. Era uma tempestade para naufrágio mesmo daquele barco onde eles estavam. Jesus, ele disse, vamos abrir em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35.
Diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ele deu uma palavra, irmãos. Nós vamos passar para outra margem. Isso era no mar da Galileia. 36, versículo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se o grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava assim encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, nós estamos morrendo, Jesus. Nos ajuda. Então a gente vê aqui a gravidade, a intensidade que essa tempestade estava assolando a vida dos discípulos e de Jesus. Era real. E detalhe, Jesus estava andando com pescadores, homens experientes nessa área, que sabiam atravessar tempestades em algum barco, mas aquela estava um negócio desesperador para os discípulos. Eles estavam perecendo: nós vamos morrer se continuar aqui dessa forma. E aí no versículo 39 diz: e ele, despertando, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Olha aqui, ele venceu. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. No versículo 40, olha a expectativa de Jesus na nossa vida. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A gente vê aqui que Jesus passou por um problema. Ele enfrentou essa tempestade. Porque ele estava em pecado? Não. Porque ele estava em desobediência? Não. Ele lançou a palavra: nós vamos passar para outra margem. E aí veio uma oposição a essa palavra. A gente vê no contexto aqui, se você for ler nos outros capítulos, Jesus ele foi para uma cidade para libertar um homem que estava possesso de vários espíritos malignos, de uma legião de demônios. Então a gente vê aqui, irmãos, que se levantou essa oposição justamente para que aquele homem não fosse liberto. Então, na nossa vida, vai ter oposições contra a nossa fé, querer nos parar a nossa caminhada. Mas nós temos que seguir o exemplo de Jesus, permanecer firme na fé e permanecer na palavra que dizemos. Jesus disse: nós vamos passar para outra margem. E quando ele disse: acalma-te, aquieta-te, ele estava reafirmando: nós vamos passar. E esse vento e essa tempestade, ela tem que parar. E nós temos que ter essa atitude de fé. Jesus, ele repreendeu os discípulos porque eles não tiveram essa atitude de fé. Nós vemos aqui Jesus afrontando, resistindo, se opondo à tempestade. E essa mesma atitude nós temos que ter no dia mau, irmãos. Nós não podemos ficar tímidos. Timidez é ficar calado. Timidez é ficar parado. Você tem que se opor. Você tem que usar a sua fé e colocar ela em operação quando vier o dia mau. Não ficar aquele crente: ai meu Deus, eu pequei. Nós vamos tratar isso mais à frente. Mas se tem áreas na tua vida que precisam ser alinhadas, alinha e te posiciona em fé. A palavra diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. Que hoje nós estamos numa posição privilegiada, irmão. Que nós estamos assentados juntamente com Ele. E nós temos autoridade no nome de Jesus. Então nós temos que ter essa consciência dessas verdades fortes para que a gente use a nossa autoridade com intrepidez, sem timidez. Eu já vi pessoas tímidas, irmãos, naquele lugar. De timidez, de achar que não vai prevalecer a sua oração, de achar que não vai prevalecer sua autoridade por falta desse conhecimento. Então nós temos o quê? Ser afrontosos mesmo diante do dia mau. Nós temos o quê? Que resistir firme na fé, porque o Senhor nos orienta a isso. Jesus, ele não se intimidou. O que ele fez? Ele enfrentou. E como você está aqui, eu sei que cada um tem um desafio, uma dificuldade para enfrentar. Mas o Senhor te instrui essa noite, irmão. Tenha fé. Avance, afronte, resista. Não se cale quando o diabo se levantar. Antes de ontem, irmão, eu estava dormindo, fui atormentada. Não aceito isso na minha vida. O meu sonho tem que ser em paz. A palavra diz que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquila. E eu estava dormindo e eu ouvi uma voz do diabo. Imunda, uma voz homicida mesmo. Eu vou matar, usando essas palavras.
E eu acordei e fiquei com aquela voz na minha mente, mas sempre orando no Espírito. Assim, eu já vou botar esse imundo para correr. Eu só não botei logo assim, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas eu fui orar. Quando eu orei, o Senhor me deu uma visão de um espírito maligno me atormentando. E aí, eu estou em pecado? Não, irmã, mas o diabo vai querer vir em algum momento. E aí você vai ter que resistir firme ele. E aí eu comecei a ter visões no Espírito, eu comecei a orar em outras línguas. E aí o Senhor começou a dizer, faz isso, repreende isso, resista a esse medo. Porque muitas vezes as nossas orações estão cheias de medo, mas não estão cheias de fé. E a oração que funciona não é uma oração cheia de medo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não é essa oração que funciona. A oração que funciona é uma carregada de fé. E aí quando o Espírito do Senhor começou a me instruir, irmãos, eu carregada de fé, ouvindo aquela voz, as águas começaram a se mover dentro de mim, meus irmãos. E aí eu avanço. E aí o diabo vai embora. E aí ele tem que bater em retirada. E aí a voz dele tem que se calar. E aí o medo tem que ir embora. A dúvida tem que desvanecer diante da presença, porque ela habita em mim. Amém? Quando você começa a orar em línguas, irmão, quando você começa a orar, a render graças ao Senhor, a profetizar o teu futuro, a declarar o que tu quer ver no teu futuro, você vai perceber no teu espírito as águas do teu interior se movendo, irmão. Uma água se movendo, o Espírito vai te dando visões e você declarando. E é essa realidade que o Senhor quer que eu e você viva, amém? Se eu tivesse ficado o dia todo, irmão, pensando naquela voz, aí eu estou com medo, isso vai acontecer. O diabo, na verdade, queria plantar ali uma sementinha de medo na minha cabeça, e se eu cultivasse, meus irmãos, aquele medo, aquilo poderia se tornar uma realidade na minha vida. Se eu tivesse cultivado, mas pela fé eu arranquei pela raiz. E nós temos que ter essa atitude de sermos rápidos para repreender e desfazer as obras do diabo. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você pode destruir o vício na vida de pessoas. Você pode destruir impossibilidades, irmãos. Você pode destruir aquilo que está te limitando, aquilo que te está enfraquecendo, aquilo que está roubando as suas forças. Por meio da fé e a ação da tua palavra no teu coração e nos teus lábios. Amém? Nós podemos prevalecer. Nós podemos vencer o dia mau. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não vai acontecer o dia mau. Pode até acontecer, mas você vai vencer pela palavra. Eu passo por dificuldades assim como vocês. Eu estou relatando para vocês algo que aconteceu antes de ontem, sexta-feira. Aconteceu. E aí, eu vou cruzar os meus braços? Não, eu vou colocar em ação essa palavra que nos dá vida e vida em abundância. Amém? Mas tem problemas também que acontecem na nossa vida, igreja. Que não é porque Deus, né, não foi o diabo, ou porque simplesmente aconteceu, não. Tem problemas que nós mesmos somos aqueles causadores. Você já passou por alguma situação que você viu que o erro foi seu? Eu já, meus irmãos, e eu vou contar uma para vocês. É vergonhoso que eu vou contar. No dia eu tive vergonha do Senhor, mas eu vou contar para a igreja. Eu fui muito alertada, meus irmãos, e eu entrei numa desobediência, mas glória a Deus, o Senhor me deu o livramento nesse dia. O meu marido disse assim para mim: Maria, coloca gasolina na moto. Não esquece, Maria, de colocar gasolina na moto. E eu, tá bom, não vou esquecer não. Só que foi um dia antes de uma conferência aqui na igreja, irmãos. E aí, sabe, um dia antes de conferência é muita coisa para a gente resolver. A gente recebe ministros e tal. Só que ele estava me dizendo direto e eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava subindo um alto e a moto falhava. Tudo bem, eu fiquei com esse sonho na minha cabeça, mas passou. E o Diego, não esquece de botar gasolina na moto não. Tu sai muito. E eu, tá bom, eu vou colocar. Só que eu não esqueci, meu povo. Fui para a casa dos meus pais. É uns 7 quilômetros daqui. Quando foi no meio do caminho, eu de salto, a moto falha. Disse, meu Deus, faltou gasolina. O Diego me avisou, meu pai, eu tive aquele sonho. Por que eu não obedeci, Senhor? Por que eu não obedeci, misericórdia? Meus irmãos, eu orei na hora, eu disse assim, meu Deus, que nem o irmão da igreja me veja aqui. Que ninguém, nem meu marido, eu não vou nem ligar para o Diego, porque ele vai dizer, eu não te avisei. Eu não te avisei. E detalhe, gente, eu não estava nem perto da casa dos meus pais e nem perto daqui. Eu estava no meio do caminho.
tinha alto, disse, agora, Senhor, o que é que eu faço? E eu tinha consciência, meus irmãos, foi o diabo? Não, foi uma irresponsabilidade minha. Foi uma falta de prudência minha, foi uma falta de cuidado que eu tive. Só que a gente também na nossa vida não pode ignorar os ardis do diabo. Eu sei que muitas vezes a gente faz escolhas erradas, a gente acaba escolhendo o vento na nossa vida porque a gente faz certas escolhas e o diabo se aproveita daquela situação para ele fazer a sua obra. Mas nós temos que muitas vezes assumir as nossas responsabilidades, entender que muitas vezes problemas que a gente passa foi escolhas erradas, palavras que a gente lançou, que não era para ter sido lançado, ou não era para ter escolhido aquela situação. Amém? E aí voltando para a moto, né? Comecei a empurrar a moto, gente, de salto. Eu nunca esqueci. E eu fiz uma oração, Senhor, me ajuda. Com que horas eu vou chegar em Ubajara? Eu estou longe, está ficando de noite. Gente, não chegou um senhor de moto. Ele, meu filho, o que foi que aconteceu? Acho que foi um enviado do Senhor ali para me ajudar. E a vergonha, faltou gasolina. E ele, pois deixa que eu vou pegar a moto e você vai dirigindo a minha moto, olha aí. Você vai dirigindo a minha moto, que eu vou empurrando a sua moto até no posto de gasolina. Meu povo, não foi nem, acho que não foi nem 10 minutos, esse homem chegou aqui em Ubajara com essa moto. Eu só sei que o Senhor me livrou. Ele me deu o livramento. E assim, sabe, naqueles dias difíceis que a gente passa, irmão, por mais que a gente tenha feito aquela escolha errada, e eu me arrependi amargamente por eu ter feito aquela, que eu não ter observado, que hoje eu observo ao máximo, cadê a moto, não está na reserva, glória a Deus, eu boto logo a gasolina, não deixo nem chegar mais na reserva. Aquilo ali me ensinou a nunca mais ser imprudente, a estar sempre confiando, não vai dar certo eu ir até ali. Mas se você fez alguma escolha errada na sua vida, e você se arrependeu, pode ter certeza que existe misericórdia do Senhor para você. Para te livrar como o Senhor me livrou. Eu sei que a minha situação foi algo simples que aconteceu. Foi algo resolvido, rápido. Mas tem situações que acontecem na nossa vida que pode deixar marcas por anos na nossa vida. Amém? Se a gente não fizer a escolha certa, aquilo vai trazer muito dano. Uma dessas escolhas é um casamento errado. Escolheu errado. Não escolheu dentro do propósito. E aí, agora, o que vai fazer? Vai separar? Não, pede socorro ao Senhor, ajuda para Ele te dar graça, para que a tua casa se converta, amém? E que todos sejam salvos. Era o melhor de Deus? Talvez não, Deus quer poupar os seus filhos, amém? Mas existe misericórdia e favor. E nós vamos ver agora um trecho nas Escrituras de um homem, um profeta de Deus, a nação de Israel, que Deus mandou ele fazer algo, ele fez foi algo oposto. E esse é o profeta Jonas. Deus disse a Jonas, olha, vai lá em Nínive e lança essa palavra sobre aquela nação, sobre aquele lugar. Que se eles não se arrepender dos maus caminhos, eu vou manifestar um juízo naquela cidade. O que Jonas fez, meu povo? Ele foi para Nínive? Não. Ele fez o caminho oposto. Gente, é tão interessante que no mapa você vê. Jonas era para ter ido para Nínive. Ele só fez assim, ó. No mapa é certinho, um caminho oposto. Ele foi para uma cidade que hoje é a atual Espanha. Ele foi para a Espanha, Jonas. E aí aconteceu uma grande tempestade naquele caminho. Me diga uma coisa, essa tempestade que aconteceu com Jonas, foi por algo ao acaso? Não, foi por conta de uma desobediência. Nós vamos ler agora, vamos lá para Jonas capítulo 1. Ele diz, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que o negócio foi forte. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso
o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o haviam declarado. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. 12, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa, olha, Jonas assumiu a responsabilidade daquela tempestade que ele estava causando. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Foi culpa do Senhor? Foi culpa do profeta que foi desobediente à visão celestial. Então, irmãos, quantas vezes nós somos negligentes com a palavra que recebemos da parte de Deus? Muitas vezes, não é o plano de Deus que a gente passe por certas provações na nossa vida. Porque Deus não é causador de tempestades, amém? Mas Ele nos dá ferramentas necessárias para vencer essas tempestades. E a gente vê aqui que Jonas, ele sabia que aquele caos estava acontecendo porque ele foi desobediente. Maria, o que pode causar consequências na minha vida por não acatar a palavra de Deus, irmão? Quando a gente não acata a palavra de Deus, pode vir brechas, o diabo vai agir para tempestades e provações que Deus não era plano de Deus para a nossa vida. Amém? Continuando. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos continuar aqui no capítulo 2? Então Jonas, do ventre do peixe, o que é que ele fez, gente? Orou ao Senhor, seu Deus. Quantas pessoas, irmãos, quando estão passando por problemas, elas intensificam as suas orações? Deixa para orar, para buscar só quando o dia mal chega. Não é esse o melhor de Deus para nós, irmãos. A nossa busca a Deus, a nossa intimidade, ela tem que ser constante. Nós vimos aqui que Jonas estava fugindo do Senhor, mas quando ele viu que não tinha mais solução para a vida dele, que ele estava no ventre de um peixe, a palavra não fala baleia, amém? Que a gente vê muito aí o povo contando que é uma baleia, não é, um grande peixe, não fala que é uma baleia. Então a gente vê aqui na Bíblia que ele estava no ventre desse peixe e ele clamou ao Senhor. Maria, como é que é isso? Uma pessoa ficar dentro de um peixe. Meu povo, eu não sei, só sei que aconteceu. E pronto. Leia, creia, aconteceu. Ele ficou dentro e não morreu. Simples assim. Ele foi engolido e aconteceu isso. Mas olha o que nos outros trechos fala. É a oração dele ao Senhor. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu no ventre do abismo. Gritei, e Tu me ouvistes a voz. Então, nesse dia mau, nesse dia da angústia, ele clamou ao Senhor, e Ele lhe ouviu. Lá nos Salmos, irmãos, 34, no versículo 4, vocês não precisam abrir, diz assim, ó: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores.
Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de suas tribulações. E lá em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então Jonas alcançou a misericórdia da parte de Deus, irmão. Ele desobedeceu a Deus, sim, mas naquele momento de angústia, naquele momento ali que ele estava passando no ventre de um peixe, ele clamou ao Senhor, e a palavra diz lá no último versículo que o peixe cuspiu Jonas em terra. E naquele momento o Senhor deu outra palavra para Jonas: volta, vai lá em Nínive e cumpre o que eu te disse para fazer. O que Jonas fez? Jonas mostrou arrependimento. Se Jonas não tivesse mostrado arrependimento, com certeza a misericórdia do Senhor não tinha alcançado a vida dele. Então, irmãos, para que a misericórdia de Deus abrace a nossa vida, você precisa se arrepender. Deus conhece um coração que se arrepende. Deus conhece um coração quando é verdadeiro, quando realmente confessa e deixa o seu pecado. E misericórdia vai te assistir, amém? Não fique aquela pessoa sempre remoendo o passado, voltando tudo novamente. Deus tem perdão para ti. Se você fez uma escolha errada e não observou o que deveria ter observado da palavra de Deus, te arrepende, irmão, que há misericórdia para a sua vida. Nós vimos aqui duas pessoas, Jesus e Jonas, que enfrentaram tempestades. Jonas enfrentou uma tempestade por desobediência. Jesus enfrentou uma tempestade porque ele andava dentro da vontade de Deus e sofreu oposições à palavra. Você viu aqui que uma pessoa que andava em obediência passou, e aqui desobedeceu, passou. Mas todas o Senhor o livrou. Amém? O Senhor livrou Jesus porque Jesus andava com ele era a palavra encarnada. Jesus andava no plano de Deus. Jonas foi livre dessa tempestade porque ele se arrependeu. E ele alcançou misericórdia da parte de Deus, irmão. Então, olha, se você passar por um desafio na sua vida, sonda o teu coração. Sabe, irmãos, é a primeira coisa que eu faço: Pai, tem alguma área na minha vida que eu não observei e deu lugar para isso acontecer? Se não, irmão, te posiciona em fé e resiste esse mal. E muitas vezes, irmãos, ao longo da nossa caminhada, a gente está perseverando ali, confessando a palavra. E a gente não vê aquelas coisas acontecendo de maneira imediata. E muitas vezes vem um pensamento maligno que já veio até na minha vida: será se Deus me ama realmente? Por que acontece com outro e comigo não acontece? E a gente não pode entrar nesse lugar, irmão, colocar à prova o amor de Deus pelas circunstâncias que a gente está passando. A maior prova que Deus nos ama está escrito, já foi ter Jesus morrido no nosso lugar. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Então, quando muitas vezes você for setado, olha, está acontecendo com os outros e não acontece contigo. A bênção só vai para os outros, mas não vai para você. Corta essa voz pela palavra. Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que eu estou passando não é a prova que Deus me ama. Deus me ama independente das circunstâncias. Ele tem o seu amor para mim independente das circunstâncias. Eu sei, meus irmãos, que Deus faz acepção de fé. Aquele que crê, ele verá a glória de Deus. Aquele que não crê, não vai ver a glória de Deus. Mas eu estou falando para você que tem perseverado, que tem buscado uma vida justa, que tem observado a palavra de Deus. Quero te deixar uma palavra: não desfaleça. Não se canse de fazer o bem. Não deixe de perseverar. Não deixe de andar em amor. Não deixe de orar. Não deixe as circunstâncias te parar o teu avanço na palavra de Deus, o teu avanço na fé. Porque muitas vezes eu tenho um tempo perseverando em determinadas curas na minha família, gente. E aí eu vou me revoltar contra o Senhor e a sua palavra? Não. Eu quero que vocês abram comigo, lá nos Salmos 34. No versículo 5, 34, versículo 5. Toda vez, todo mundo olhando para mim, toda vez que eu vou orar por alguém, meus irmãos, que eu vou interceder por alguma vida, muitas vezes o Senhor, Ele derrama o seu amor no meu coração por aquela vida.
E eu vejo que o quanto o Senhor é interessado de nos livrar de aflições e tribulações. Então, quando eu começo a orar por aquela vida, Deus me dá visões e revelações do seu amor, da sua bondade. E eu vejo o quanto é da vontade de Deus de nos livrar de dores. O quanto é da vontade de Deus que você usufrua de cura. O quanto é da vontade de Deus que já está escrito. A palavra só confirma essa experiência que eu passo. Mas eu vejo o interesse de Deus em nos dar uma vida e uma vida em abundância. Amém? Olha o que esse trecho da palavra, o Salmos 34, versículo 5 diz, olha. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a contemplar o Senhor ontem, eu tirei um tempo de oração poderoso pela manhã. Quando eu comecei a contemplar a palavra, contemplar o que o Senhor tem para mim, tem para a minha família, Ele tem para a igreja, o meu rosto parou de sofrer vexame. O meu rosto parou com tristeza. O meu rosto parou de estar com desânimo. O que brotou de mim? A alegria no Espírito. Contemplar e sereis iluminados. Quando eu comecei a contemplar a glória, aquilo que Deus tem para mim, eu comecei a ser iluminada. A tristeza, o vexame, a aflição, ela se desvaneceu. Amém? Isso é real. E ele continua no versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, oh glória. No 8 ele diz, ó igreja, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurada, é feliz. O que é uma pessoa bem-aventurada? Feliz. Vou dar aqui uma palavra, um ensino para vocês, poderoso. Essa palavra bem-aventurado, gente, no original é a palavra Macarius. Olha aí que interessante. Maria, por que tu vai falar essa palavra difícil, Macarius, se eu nem vou usar no meu cotidiano? Gente, é porque essa palavra Macarius no grego, ela tem uma verdade poderosa. Essa bem-aventurança, essa alegria que a palavra de Deus diz, é uma alegria que Deus derrama na tua vida, independente do que tu esteja passando. Então você vai ser bem-aventurado no Senhor. Amém? Quando você coloca a sua confiança e você clama a Ele. Ele diz, olha, bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Nós vimos aqui, gente, nesse próprio versículo, provem e vejam que o Senhor é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, meus irmãos, se algo está te assolando, olhe para a bondade de Deus que Ele vai te tirar desse lugar. Hoje pela manhã, estou caminhando para o fim, eu estava falando um pouco do meu testemunho. Um pouco do que eu passei. Eu passei por muitas escolhas erradas e tribulações que eu não precisava ter passado, irmão, se eu tivesse conhecido a palavra. Mas glória a Deus que eu estava aflita nesse período, eu clamei ao Senhor e Ele me acolheu. Eu clamei o Senhor e a sua misericórdia me assistiu. E me tirou do mundo e hoje eu estou aqui pregando, levando as suas virtudes, a sua palavra. Sabe, coisas ruins acontecem sim, mas não foram arquitetadas pelo Senhor. Mas Ele nos deixou a palavra para que a gente vença e nos tire desse lugar difícil. Amém, igreja? E Ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E para finalizar, igreja, você pode ficar de pé? Lá em 1 Pedro, eu quero que vocês abram. O Ministério de Música pode subir. Só um momento. Primeira Pedro 5. E guarde esse trecho no mais íntimo do teu coração. Versículo 6. 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aleluia, irmãos. Andar em submissão, acredito que vocês assistiram às aulas nesse dia, andar sobre proteção. Andar submissa a uma autoridade, irmão, obedecer esse princípio de honra a Deus, vai nos colocar em um lugar seguro. Muitas vezes eu já fui tentada a ser uma pessoa insubmissa, uma esposa insubmissa, uma ovelha insubmissa. Mas eu aprendi com o Senhor a sua palavra, que a minha submissão não depende de outras pessoas, depende de mim.
E quando eu me mantenho submissa, me humilhando sob a poderosa mão de Deus, Ele em tempo oportuno vai me exaltar com alegria. Não para mostrar que eu sou a toda poderosa, não, mas essa exaltação vem dEle, procede dEle. Quando eu estava nesse ensino da palavra sobre submissão, o Senhor me deu uma visão aqui nessa igreja. Eu estava de joelhos e eu vi o trono de Deus nesse lugar. Literalmente eu estava em espírito, gente. Eu estava na sala orando de casa, estava tendo orações na terça. Era como se eu tivesse sido levada mesmo para dentro da igreja. E eu tive uma visão com o trono de Deus e eu estava de joelhos. Irmãos, não tinha oposições contra a minha vida. Eu não via demônios, eu nunca percebi tanta paz inundando todo o meu ser como eu tive esse dia. Eu tive uma experiência tão real e completa da paz de Deus. Sabe aquela paz de que nada ia me tocar? De que nada ia me ferir? De que meu futuro estava guardado em Deus se eu me mantesse submissa à sua palavra. E o Senhor disse, olha, enquanto você for uma mulher submissa, eu te guardarei. Enquanto você for uma mulher submissa, você vai estar sob as minhas asas e a minha sombra você vai estar segura. Enquanto você for submissa ao seu marido, enquanto você for submissa ao pastor, enquanto você for submissa às autoridades por mim levantadas, você vai estar em um lugar seguro. Amém, irmãos? Então tem princípios na nossa vida, irmão, que vai nos guardar do dia mau. Tem princípios na nossa vida que vai nos colocar em lugares de proteção contra as aflições. E aí ele continua, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga, Ele tem cuidado de mim. Eu lanço toda preocupação, medos e incertezas e acolho o cuidado de Deus. Diga comigo, igreja, o meu futuro está guardado em Cristo Jesus. No meu caminho há livramentos. No meu caminho há vida, a paz, a proteção, a ousadia, a oração, em nome de Jesus. E no versículo 8 ele fala, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E eu dou essa palavra para ti, igreja. Resiste esse diabo firme na fé, certo de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, vai passar essa aflição. Por um pouco vai passar essa tribulação. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eleve suas mãos a Ele e vamos orar. Pai, o Senhor está no domínio da nossa vida. A doença, as misérias dessa vida, nós não aceitamos assolando a nossa casa, porque nós estamos no Teu abrigo, no Teu esconderijo, Pai. A nossa esperança, Pai, no Senhor não será frustrada. A nossa esperança nas Tuas promessas não serão frustradas. Aflições, tribulações, perseguições não apagarão o brilho da Tua glória que é manifesta em nós, Pai. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cumprido a Sua palavra em nossas vidas. A Tua bondade, a Tua misericórdia, ela tem nos cercado. Nós temos provado, Pai. Nós temos vivido o quanto o Senhor é bom. E somos felizes. E somos bem-aventurados. Porque o Senhor é o nosso refúgio, Pai. Nós somos o povo mais alegre dessa terra, Pai. A nossa alegria, a nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.